Olá. Oi, Gabi. Pamela. Esqueci meu óculos. Boa noite, professora. Boa noite. Bom com vocês? Como é que foi a semana? Tudo certo, professora. E você? Corrido, né? Corrido, Como né? sempre. Como é que Bem vocês estão? calor. Eu falo por mim que eu tô bem. Eu acho que o pessoal tá... Professora. Oi. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, é porque teve uma turma que veio falar comigo, que estava achando que estava tendo muito trabalho. Falei, nossa, vou conversar com o pessoal, saber como é que estão as coisas. Tá de boa? Realmente, professora, muito trabalho para fazer. É, Muita coisa para ler, para assistir. sim. Porque eu acho que o diretor vai ter que conversar com os professores, sabe? Porque é uma relação diferente, né? Uma sensação diferente, sei lá, de que é fácil, sei lá, que acho que é fácil fazer, mas vocês trabalham, né? Vocês também têm a vida de vocês, né? Então, tem que manter um equilíbrio, né? Não é tirar o pé de uma vez, né? Mas também não é apertado do jeito que tá apertado. Eu tento usar o horário da aula, tá, gente? Para vocês e espaço, né? As entregas. Mas é bom a gente saber. Será que as meninas vão vir? A gente está sem ser semana que vem, ainda temos mais uma semana, deixa eu ver meu calendário. Semana que vem, hoje é dia 18, semana que vem é dia 25. A outra semana é a nossa semana da comunicação, tá? Então vai ser uma semana de atividades diferentes. Aí, a semana que vem a gente orienta certinho vocês. Oi, Rafa. Boa noite. Seja bem-vinda. Acho que vou começar, tá bom? Pra gente ir daquele jeito. Vamos fazer assim, ó. A gente vai agora. Vai cair, porque eu ainda estou no Zoom gratuito ainda. Aí a gente volta rapidinho. Na segunda caída, a gente dá uma parada, tá? De uns 10 minutinhos, estica a perna, 10, 15 minutinhos, estica, depois volta para finalizar. Tá bem? Então vamos. Tá bom, professora. Então vamos lá. Tudo bem, professora. Então, tá dando para ver? Tá sim, para mim tá. Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, nós estamos no conteúdo processo administrativo, né? Ou etapas. Se a gente for olhar isoladamente, elas são funções administrativas. Olhadas no conjunto, elas são chamadas de processo administrativo, tá? Esses 4 elementos aí, tá bom? Na semana passada, a gente falou sobre o que é o processo, falou sobre o conceito das funções, né? Que as funções têm a ver com as funções do administrador, aquilo que é competência da gestão, tá? E que na dinâmica, né, nesse movimento do cotidiano da gestão, essas etapas têm que ser realizadas, tá? E quem responde diretamente por elas é o administrador, é o gestor, tá bom? Na semana passada, a gente falou das 2 primeiras etapas do processo, que foi planejamento e organização. Hoje a gente está falando sobre direção e controle. Na verdade, são essas etapas. E Boa hoje... noite, professora. Boa noite. Quem está aí? É a Natália. Oi, Natália. Então, planejamento e organização, e direção e controle
são as outras duas etapas do processo e a gente finaliza esse conteúdo hoje, tá bom? Para a próxima semana a gente já tem uma outra atividade, já é outro assunto, tá? E aí nós vamos aprendendo um conjunto de informações da base, né, dos conceitos administrativos, bem? Então, só para a gente dar uma retomada, o processo administrativo é cíclico, então, assim, ele é essa dinâmica aí de movimento, porque ele é cíclico, porque ele se repete, ele é dinâmico, porque há uma ida, né, uma ação de ida, mais uma ação de retorno àquele mesmo ponto, então, por isso que ele é dinâmico, ele está em movimento, tá? E ele é interativo, porque as ações, elas se trocam, né? Há essa troca, esse ajuste durante a realização das etapas do processo. Não é nada isolado, que é importante a gente deixar fixo, né? Que o processo, ele tem essa dinamicidade e ele não é estático nem isolado, né? As etapas, elas vão acontecendo, muitas vezes elas vão se misturando e às vezes acontecendo junto, né? Tá? Para poder fazer a gestão acontecer. Você somando essas etapas aí, e olhando para o processo, isso é administração, gente. É o conjunto das tarefas e das responsabilidades da gestão, tá? Planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bom? Nesse sentido, não tem um começo, não tem um fim, tá? Então, assim, por mais que a gente diga que começa pelo planejamento e a última etapa é o controle, mas eu vou sempre estar planejando. Então, não tem uma final, planeja uma vez e acabou. Planejamento é algo também que está sempre presente na prática da gestão, tá? Eu retomei o slide que também estava lá na aula passada, só para a gente não perder. Cada um deles faz uma ação, por isso que é uma função, tem uma função, mas na somatória eles são essa dinâmica, tá? Por que tem esses dois quadrados aí do lado, né? Do lado direito e do lado esquerdo aí? Porque a gestão é isso, é a entrada de recursos, né? Vamos pensar numa organização. É a entrada de recursos humanos, que são as pessoas, financeiros, que é dinheiro, porque uma empresa que não tem dinheiro não tem como sobreviver, né? Tem que ter um investimento. Entrada de recursos materiais, então, seja lá matéria-prima, né, o que precisar. Entrada de recursos tecnológicos e informação. Ela também capta, que é uma das nossas, vamos dizer assim, expertises, né, dos nossos conhecimentos, o comunicador, nós somos muito bons para absorver informação e ajudar a organização a interpretar essas informações. Então, informação também a gente levanta, né, e traz para dentro da empresa. A empresa vai processar isso daí, né, a partir dessas etapas, tá? Tudo isso vai ser processado e ela vai devolver, né? Vai existir um resultado, que é o desempenho da própria empresa, né, ou da organização, que resultados que ela obteve, né? Se ela atingiu seus objetivos, se ela realizou os seus produtos, se ela desenvolveu os seus serviços, se foi eficiente, se foi eficaz. Essas duas palavrinhas vão ter um momento diferente para trabalhar. Nós vamos ter uma aula só para trabalhar eficiência e eficácia, tá? Ela já está guardada aqui no meu coração. Eu só estou vendo a gente finalizando esse trabalho agora, essa etapa agora, mas eu acredito que vai ter a feira de profissões em outubro. E aí vai ter uma noite que eu não vou poder estar com vocês, né? E eu queria abrir para ser uma noite diferente de trabalho ou deixar uma atividade para vocês diferente. E eu estou pensando nesse assunto eficiência e eficácia, que é isso que ela tem que devolver também para a própria empresa e para a comunidade ou para a sociedade, tá bom? Passando, então, da compreensão do conceito de funções, de processo administrativo, a gente vai para a terceira etapa do processo, que é a etapa de direção, tá bom? Diferente das outras etapas, tá?
que é um método, é uma técnica que é externo, que está no ambiente ou que envolve um conjunto de iniciativas e de pessoas, a etapa direção, ela tem muito a ver com os gestores, com as figuras dos líderes das empresas, com aqueles que têm o poder de comandar as atividades, tá? Então, vamos dar uma lidinha aqui. É a terceira função administrativa e define como as coisas devem andar e acontecerem. Trata-se do processo de influenciar e orientar as atividades relacionadas com as tarefas dos diversos membros da organização. A direção é a função administrativa que orienta e guia o comportamento das pessoas na direção. Direção é meta, é caminho, né? Na direção dos objetivos a serem alcançados. É uma atividade de comunicação, de motivação e liderança, pois refere-se a pessoas. Então, a direção é aquele poder de comando, de organização, de influenciação, de clareza nas orientações, que os gestores têm essa competência e eles têm encaminham as pessoas e a empresa como todo, e o negócio como todo, para onde deveria encaminhar. Por quê, gente? Imagine essa falta de direção. Vamos colocar o exemplo, a minha figura, né? Se eu não tenho esse poder de dirigir a minha disciplina, que é, pessoal, mando o link, falo o que vai ser, planejo a aula, defino quando que vai ser o trabalho, estabeleço os conteúdos que vão ser trabalhados, preparo as aulas, que isso são competências que cabem ao indivíduo, ao administrador, tá? Então, alcançar esses resultados que o planejamento, que é a primeira etapa lá, traçou, tem a ver com organização, que foi a segunda etapa que a gente viu na semana passada, mas tem a ver com um poder de orientação e comando dessa organização muito bom. As organizações que não têm esse comando ou esse direcionamento tão bem feito, elas se perdem, os resultados ficam vagos, não se sabe para onde vai. Primeiro, as pessoas ficam sem objetivo, a organização fica sem objetivo. Então, assim, é muito sério a falta de competência em direção dentro das organizações, tá? Isso implica ter autoridade, implica ter poder, implica ter conhecimento, mas também implica ter facilidade de trato com as pessoas. Então, tem uma série de habilidades que estão no gestor, tá? E não num conhecimento que ele vai precisar estudar só para saber. Então, é muito louco, né? Porque isso tem a ver com uma questão que é muito pessoal, tá? Então, direção é um dos maiores desafios das organizações, tá? O propósito da direção, para que ela serve, tá? Relaciona-se diretamente à maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio das atividades das pessoas. Como que nós vamos chegar lá naquela meta, naquele objetivo que foi traçado, com os recursos que eu tenho? Então, eu vou orientando, tá? Como deve ser, tá? Isso implica que esse gestor conhece muito bem a organização, conhece as leis dessa organização, conhece as leis da sociedade, conhece os seus recursos humanos, tem conhecimento se tem dinheiro para fazer ou não. Olha o nível de exigência que recai sobre um gestor, né? A gente vai eleger, gente, prefeitos, né, no final do ano. Eles dirigem uma grande empresa que são as cidades, né? E eles têm que ter esse domínio do que é a gestão pública. Então, não dá para a gente colocar, né, para comandar, para dirigir saúde, educação, transporte, segurança, alguém que não domina leis, né?
alguém que não tem conhecimento de administração pública, né? Não basta só querer, tem que ter competência, né? Porque é uma das habilidades desse gestor. A direção também busca dirigir os esforços coletivos para um propósito comum. Então, são muitas pessoas e levá-las todas para um mesmo resultado, para um propósito comum. Comunicar e negociar com as pessoas para obter resultados, porque às vezes a gente pensa que o gestor, ele está só comandando quem está abaixo dele. Tá? Então, ele tem que ter poder sobre os subalternos, tá? Mas, por outro lado, o gestor também precisa negociar. Ele tem que conversar com, talvez, políticos, ele tem que conversar com outros empresários do ramo, ele tem que conversar com acionistas, com fornecedores, tá? Então, a negociação é uma habilidade que recai também sobre a direção. Orientar, motivar e liderar. Orientar é dar oriente, né? Dar a orientação, né? Motivar, a gente vai ter um momentinho só para falar da motivação. Por que dentro da teoria administrativa, essas duas palavrinhas, motivação e liderança, é tão explorada? Tá? Porque provavelmente é uma das maiores dificuldades dos líderes, dos dirigentes das organizações. Então, você tem tratados, livros, pesquisas, né, que buscam só falar sobre motivação, né? Explicar, fazer planos, orientar, dar modelos, né? Porque o líder que motiva, né? O dirigente que motiva, que sabe estimular o seu grupo, ele tem pessoas, né? Envolvidas, comprometidas, tá? E assim, gente, o comprometimento não nasce do próprio indivíduo, ele nasce de uma série de elementos que estão na organização, tá? Ele até pode ser isso, mas é um traço também muito particular. Ele até pode ser uma pessoa muito proativa, muito dinâmica, mas a responsabilidade de gerar motivação está na empresa e não no indivíduo, também? Ou no funcionário ou no empregado. A mesma coisa, conceito de liderança. Muita teoria, muita informação para preparar esses dirigentes a partir desse pilar. Refere-se às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização. O que são relações interpessoais? São entre as pessoas. Intrapessoais é a pessoa com ela mesma. Interpessoal é ela com as outras pessoas. Então, é essas relações entre os indivíduos, tá? Que os administradores vão ter que ser capazes de ter, tá? Então, essa habilidade humana dele de comportamento, de condução é muito importante, tá bom? De saber o momento certo, de tomar a decisão é muito importante. Tá? É o que se espera dos bons gestores. A direção também ela vai ser gradativa, né? A dimensão dela vai tomar tamanho dependendo de qual estágio da hierarquia administrativa. Os diretores que estão lá no mais alto escalão da organização, eles têm toda uma leitura estratégica, né? São os altos executivos, eles comandam toda a organização. Já o gerente, por exemplo, do setor de qualidade, ele vai trabalhar uma direção mais tática, né? Mais para aquele grupo, absorvendo o que a empresa pede lá em cima e aplicando no seu grupo de pessoal, tá? Já a direção operacional é a direção do comando ali, mais das tarefas mesmo, tá? Tomara que um dia vocês possam estagiar lá na agência de comunicação.
Esse ano vocês, infelizmente, não tiveram muita oportunidade, a Pâmela vai conhecer mais de perto, mas a gente tem a Agência de Comunicação Integrada lá no Departamento de Comunicação, que é um órgão pedagógico. É um lugar que o nosso aluno pode ir para fazer estágio, tá? Ele pode ir lá passar horas, se ele quiser, para aprender algumas coisas, voluntariamente, né? Ou fazer alguns trabalhos de casa, né? Ou ele pode fazer a provinha, ser selecionado e ter uma bolsa para atuar ali durante o ano inteiro, tá? E os estagiários de relações públicas ficam sob a minha direção, tá? Então, a gente tem dias de reunião, a gente tem entregas de relatório, eu chamo para conversar quando eu vejo que as coisas não estão indo muito bem, quando a internet está tendo muita influência na vida do aluno, que às vezes você chega lá e está lá viajando nas redes sociais, né? Então, a gente estabelece, mas assim, sempre é diferente, né? Sempre numa relação de muita companheirismo, que é uma característica nossa lá, por também sermos da área de comunicação, então não tem muita autoridade, né? Muita imposição, porque isso também é um perfil de direção. Tem diretores que são autoritários e que fazem as coisas acontecer por meio da coerção, né? Da força, né? Do poder da autoridade que o cargo dele lhe confere. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer a Semana da Comunicação lá na comunicação, é a equipe da agência que faz. E aí a gente senta, faz tabela, separa tarefa, e aí temos cobrança de resultado. E as coisas sempre dão conta de acontecer, tá? Eu trabalho no nível de direção mais operacional, de fazer o aluno fazer. Gente, vamos fazer agora uma carta que vai encaminhar para isso aqui. Eu tenho que escrever o texto. Às vezes ele não consegue escrever o texto direito, eu escrevo, então eu vou lá, corrijo, sentamos juntos, refazemos. Então, assim, é uma característica de direção, que é a mais operacional, vamos dizer assim. Então, eu tenho direção estratégica, que é mais institucional, direção tática, que é na gerência dos departamentos, e direção operacional, que é uma direção mais voltada para as tarefas. Tá? Geralmente são os supervisores e os encarregados que fazem isso com as pessoas, né? Com o grupo. Nossa, aqui tá fazendo um barulhinho, tá com barulho de chuva, por acaso tá chovendo aí? Aqui tá. Professora, aqui tá tanto calor que eu tô me sentindo no deserto. Nossa, aqui tá um barulhinho. Eu falei, nossa, tá chovendo mesmo. Tá chovendo. Bem comecinho ainda, mas tá. O que é, então, na prática, o que é direção? Ordem ou instrução. Faça isso. Até amanhã. Ou a instrução o comando a orientação né? E a direção, ela pode vir por meio do indivíduo, mas pode vir por meio de várias, como é que chama? Não é leis, né? Mas seriam algumas normas, vamos dizer assim, normas de funcionamento. Então, assim, o indivíduo sabe que uma coisa, ele pode fazer outra coisa, ele não vai poder fazer. Isso é uma instrução que foi dada, não precisa necessariamente estar vinculada a alguém falando com ele, tá? Mas a direção tem a ver com ordens e instruções, tem a ver com motivação. Então, dirigir é também estimular, é criar ânimo, né? Fazer essa pessoa se dedicar, tentar se superar, tá? Isso tudo tá dentro do pacote da motivação, tá bom? Só que isso não tem a ver só com frases de autoajuda, tá? Parece que né? Motivar, vamos falar frases de autoajuda e aí ser alegre, feliz e espontâneo. Não. A motivação dentro da organização tem a ver com boa remuneração, tem a ver com projeção. A pessoa faz e ela ganha destaque para isso e ganha prestígio. Porque quem que não gosta de quando faz um trabalho ser valorizado? Isso motiva, tá? Oportunidade de progredir, então, plano de carreira,
Tudo isso é instrumento de motivação. Então, a gente começa a olhar que dirigir está muito vinculada à figura do gestor, mas os projetos que são implantados ali dentro para poder haver uma boa direção mesmo da empresa. O trabalho ser interessante, o trabalho ser alguma coisa desafiadora, gente, trabalhos muito maçantes, muito repetitivos, tornam-se mais desmotivadores, desmotivantes. E, por fim, o tratamento humano. Então, a motivação não é só tratamento, é uma série de conjuntos que estão físicos, inclusive. Até o ambiente físico. Se você está num lugar que você trabalha, está um calor, né, Gabriela? Está um calor terrível, como é que você se motiva? Olha para você ver, até a questão da condição do ambiente é um elemento de motivação, tá? Depois vem a comunicação, a habilidade de informar, falar. Gente, que louco que é não saber falar as palavras certas na hora certa. Ah, pessoal, não acredito. Isso é muito sério e isso é mais presente do que a gente possa imaginar. O cara é um ótimo engenheiro, gestor, não sei do que, mas ele não sabe se expressar. E aí, não sabe dirigir, porque não fala, deixa subentendido, é preciso falar, é preciso comandar, né? Coordenar é por, né? Co é junto, em ordem, unir, caminhar junto, tá? Coordenar as atividades, né? Que elas possam estar ligadas, amarradas, tá? Liderança, esse poder de ir à frente, né? E trazendo os demais e tomar decisões. Então, dirigir e tomar decisões. Mesmo que, às vezes, isso prejudique alguém. Isso é muito duro para os administradores, né? Porque eles têm que tomar as melhores decisões para as organizações. E a organização, ela é o quê? A gente foi retomar lá, né, na nossa primeira aula. O que ela é? Ela é um conjunto de elementos, ela não é só o extrato de banco da empresa. Né? Não são só os recursos, elas são as pessoas que estão ali dentro também. Ela é a história que está ali dentro. Então, tomar decisões é muito desafiador. Então, na prática, o que quer dizer dirigir? Quer dizer esse conjunto de questões que a gente trouxe aqui. Tá? Importante, gente, nessa etapa aí que a gente está vendo, nessa fase do processo aí, tem duas palavrinhas que são muito fortes, que é a questão do poder e que é a questão da autoridade. O poder é essa potência que está no indivíduo, essa habilidade de influenciar, tá? Então, a pessoa tem, e aquilo está nela, tá? Não está no cargo dela, está nela. A autoridade já é alguma coisa que está relacionada que está institucionalizado, ou seja, foi criado, né? Está na instituição, foi instituído. Tá? Então, assim, embaixo do gerente de recursos humanos tem o supervisor de departamento pessoal. Então, supervisor de departamento pessoal, ali é um cargo. E ali ele tem a autoridade para dirigir e atuar naquelas questões, tá? Então, está muito relacionado à descrição dos cargos, dos títulos organizacionais, que cada empresa vai ter um nome, tá? A autoridade é um conceito implícito no conceito de poder. Então, o poder está no indivíduo, a autoridade está no cargo, tá bom? Então, assim, por que ele é uma autoridade? Vamos dizer assim, o prefeito é uma autoridade. Porque o cargo que ele ocupa é de prefeito. Agora, o poder, se ele tem esse poder, se ele tem toda essa habilidade, é outra coisa. Tá bom? Então, isso também está ali
nas reflexões que tem a ver com direção. Aí, esses 3 conceitos chaves que, então assim, poder, autoridade, motivação, liderança e comunicação são elementos que estão vinculados a essa compreensão dessa função administrativa, tá? A motivação são as causas, razões... Opa, voltei aqui, peraí. Alguma coisa errada. São as causas, razões e motivos para a direção, a intensidade, a persistência do comportamento humano em busca dos resultados. Então, assim, tudo que motiva, tudo que causa, qual é a razão que me leva a persistir e a ir em busca dos resultados. Tem pessoas que o motivo é ter o salário no final do mês, tem pessoas que o motivo é subir de função, né? Tem pessoas que o motivo é porque eu adoro o que eu faço, entendeu? Então, assim, as motivações podem vir de vários aspectos, tá? Graças à motivação, as ações são realizadas. E é o que, sintetizando, seria: existe um motivo para a ação? Quais são os motivos que levam o indivíduo a agir? Né? E na organização, todo mundo teria que agir no mesmo rumo. É um barco que está indo para o mesmo lugar e todo mundo tem que remar junto. Como é que esse cara que está lá na frente ou que está nos espaços de comando consegue dirigir todo mundo? Fazendo motivação, com certeza é um dos caminhos. Tá? A liderança é um processo que acontece via comunicação interpessoal com exercício de influência. Liderança precisa de pessoas, influência, poder, autoridade e de contexto. Liderança é um fenômeno social que depende da relação entre as pessoas, da capacidade de influência e da situação. Então, ser líder também tem a ver com o momento, né? Por que aquela presidente, acho que da Nova Zelândia, não foi, gente? Que se destacou como um dos países que melhor conduziu esse processo aí, esse momento, né, da pandemia. As pessoas respeitaram as autoridades, cumpriram os protocolos. E uma das leituras que foi feita, né, do bom desempenho desse país foi porque a principal líder do país, que é a presidente do país, ela tinha esse comando, ela conseguiu liderar toda a população, né, todo o cidadão do país para uma causa. E a figura dela ali foi um dos elementos que foi um diferencial. Olha que barato, né? Porque ela soube lidar com a situação, tá? Ela conseguiu influenciar, ela teve essa competência, essa habilidade de comunicar, de interagir, de gerar empatia. Então, assim, liderar, gente, é uma das coisas mais difíceis. Não é tão simples, tá? E às vezes o cara é um ótimo técnico, ele tem uma formação acadêmica maravilhosa, ele fala não sei quantas línguas, mas ele não consegue interagir com as pessoas. Olha que louco, né? E o outro elemento aqui que é a comunicação, que aí tem a ver com a gente. Ó, e eu já vi muita gente ruim de se comunicar, de se expressar, tá? E às vezes situações formais aí fica mais difícil ainda, né? Porque ele precisa fazer um discurso ou falar alguma coisa ou sentar na frente de alguém e se expressar e não consegue se expressar, tá? Então, a comunicação nas organizações, ela gera muitos problemas, porque ela gera falta de comando, falta de entendimento. Se não tem clareza no que é e não se expressou adequadamente, seja verbalmente, ou seja por meio de outros canais de comunicação, como é que eu vou cobrar do outro? Então, a comunicação é elemento fundamental da boa gestão, tá? Comunicação é um exercício mútuo, com transmissão de informações de uma parte para a outra, tá? Então, comunicar
gerar troca de informação. Códigos, que são palavras, que são imagens, né? Que são vídeos, né? Que são sons, são os códigos. Vocês estão tendo aula de teoria da comunicação? Vocês estão aprendendo essas coisas, né? Eles devem ser compartilhados e bem compartilhados, na hora certa, do jeito certo, com a palavra certa. Porque senão não tem comunicação bem feita. Essa é a nossa competência. Sinto muito, gente. Quem sabe de comunicação somos nós, tá? Então, por isso que a gente orienta muitas vezes as lideranças, orienta os outros líderes, porque a comunicação da empresa não está sendo bem feita, tá? E às vezes o desempenho da empresa é ruim porque tem uma má comunicação interna. Ou o desempenho dela de vendas no mercado, porque ela não sabe vender os seus produtos, porque a comunicação é mal feita. Então, assim, nós somos fundamentais para o bom desempenho das organizações, tá? Olha aqui, ó, é um aspecto vital para qualquer organização, tá bem? E do diretor é cobrada essa habilidade de saber se comunicar bem também. Agora eu trouxe um vídeo para vocês, eu só não sei se vai cair como é que chama? O nosso Zoom aqui bem no meio. Mas vamos tentar, tá? Se cair, a gente volta, bom? Vai cair porque tem 6 minutos aqui de vídeo, mas qualquer coisa... É multifacetada. Peraí, vamos voltar. Caindo a gente volta, tá, gente? Aquela coisa de comando e controle ficou para... É multifacetada. A liderança hoje é multifacetada. Aquela coisa de comando e controle ficou para trás. Liderança envolve sentimentos, emoções, diz respeito às pessoas que você lidera, ao que você desperta nelas, de melhor ou de pior, as reações e as influências da sua ação como líder no dia a dia dessas pessoas. Bom, os estudos sobre liderança começaram há muito tempo atrás, na Grécia Antiga. Os autores falavam de grandes heróis, Odisseu, Aquiles, aquele cara do calcanhar. Depois começaram a falar sobre os grandes imperadores, Alexandre o Grande. Mais tarde, na era vitoriana, que nomes como Napoleão Bonaparte começaram a ser estudados. Bom, as primeiras linhas de raciocínio sobre a liderança focavam muito na personalidade do líder. Depois, começaram a estudar as ações, os comportamentos, os erros e os acertos dos líderes, no intuito até de mostrar para as pessoas o que funcionava, o que podia ser copiado ou não. Só por volta dos anos 90, surgiu a teoria da liderança situacional, que é o seguinte: você, líder, precisa exercer uma liderança dependendo do contexto que você está inserido, do que o mercado, do que o país, do que o mundo pede naquele momento, não de acordo com a sua personalidade ou da forma que você prefere atuar. Bom, alguns estudiosos também tentaram identificar qual que era a relação entre poder, influência e liderança. E aí eles encontraram algumas bases que dão poder para os líderes. A primeira delas é a recompensa e a coerção. Tipo assim, olha, se você é um bom funcionário, você vai ser promovido no final do ano. Se você é um mau funcionário, você vai ser demitido. Depois, outra base de poder é o poder carismático. E ele é uma armadilha. Por quê? Um grupo de liderados pode gostar muito de você e pode te achar carismática. Outro não. E aí depende muito de A, B e C. Bom, o terceiro poder é o poder da hierarquia. Eu tenho poder porque eu fui elevada, colocada no cargo de diretora, de gerente, do que for. E por último, vem o poder que eu acho mais legal, que é o poder da expertise. Que é assim, você tem vivência, você tem história,
Você tem experiência naquele tema. Você sabe o que funciona. Você já errou, você já acertou. E por isso você tem propriedade para falar daquele assunto. Por mais que um liderado ou um par não goste de você como pessoa, ele não pode negar a tua história com relação àquele tema. E esse tipo de poder é o que mais influencia e motiva as pessoas, justamente porque você tem conhecimento para compartilhar sobre o tema, não porque você surgiu de repente